Você sabia que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela anuncia, revela, prenúncia a pessoa de Jesus Cristo? Fique conosco até o final desse vídeo e nós vamos estar vendo a pessoa de Jesus em toda a palavra de Deus. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasquez e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Eu sou o professor Daniel Venâncio e hoje estaremos trabalhando a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. E já contamos com a sua inscrição no nosso canal, o seu like missionário e deixe o seu comentário. Diga o seu nome, cidade que você mora. Nós vamos ficar muito felizes em conhecer você e que Deus lhe abençoe e que sejamos novamente bênção até o final desse vídeo. O tópico 1 da lição vai tratar o assunto Pentateuco, a lei de Deus. Quando nós falamos de Pentateuco, professor Anderson, estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Neles estão contidos todas as orientações de Deus para o relacionamento, para a possibilidade deste relacionamento ou para que esse relacionamento entre Deus e o seu povo seja um relacionamento harmonioso e possível, Porque lembrando que Deus está se revelando ao homem, Deus está comunicando a sua graça salvador ao homem e é preciso que este homem, ao se aproximar de Deus, entenda quais são os requisitos estabelecidos por Deus para que haja esta comunhão, para que esta aliança seja possível. E o Pentateuco, que é a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos ali tudo que está sendo narrado, tudo que está sendo descrito, tudo que está sendo apresentado é uma tipologia de Cristo. Nós temos ali, por exemplo, Deus se revelando a partir da sua palavra, da sua lei. Aí nós temos a chamada de Moisés, Moisés vai chamar o povo e vai dizer ao povo no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E a partir dali começa toda a narrativa bíblica de como esse relacionamento ocorreria. E era necessário que o povo conhecesse a esse Deus. Então Deus se revela ao povo através da lei, tanto a lei cerimonial, quanto a lei religiosa e a lei civil. Todos esses aspectos da lei revelam um aspecto de Deus. Por exemplo, na lei religiosa, como é que funcionava a questão do sacrifício, a questão das ofertas, a questão do sacerdote, do sumo sacerdote, do templo, do tabernáculo, os móveis, os utensílios, tudo ali aponta para Cristo. Não é a lei dando a lei por si só. Não, é a lei sendo dada apresentando o próprio Deus, que depois nós vamos ver mais adiante, os evangelhos vão trazer à luz aquilo que no Antigo Testamento funciona como algumas uma sombra. pessoas não enxergam assim, não, mas tudo ali eram símbolos. Sim. Eram coisas utilizadas para simbolizar, apontar para alguém quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante conhecer o Pentateuco. Não, essas igrejas ou esses grupos de pessoas que só têm o Novo Testamento como palavra de Deus, você está totalmente equivocado. Você não vai compreender o Novo se não compreender o Velho. Toda a iluminação que nós encontramos no Novo Testamento, a sombra disso, os tipos disso, está no Antigo Testamento. Principalmente no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Ali nós temos todos os princípios norteadores que vão revelar quem é Deus e de que forma o povo de Deus deve se apresentar diante dele. E é interessante, pastor Daniel, que no Pentateuco, não só nos utensílios, no sacrifício, mas também nos próprios acontecimentos, nas festas judaicas, Perfeito. na saída do povo do Egito, o sangue do cordeiro, tudo eram os fatos acontecidos, não eram acaso, mas eram fatos que apontavam para um Salvador, apontavam para a pessoa, para o meio, a promessa, a profecia que Deus havia dito que enviaria o seu ungido, o Messias, que era o Senhor Jesus Cristo. E esse Deus que está se apresentando ao povo, ele é tão santo que ele estabelece princípios de que o adorador, ou quem vai prestar o seu culto diante de Deus, ele deve obedecer rigorosamente todas as orientações que Deus está dando. Quando Nadab e Abiú foram oferecer um fogo estranho, ou seja, foram fazer algo que Deus não exigia deles que eles fizessem, ou que não era responsabilidade deles fazer, eles foram exterminados. Então, não era se apresentar por se apresentar, tinha que se apresentar da forma como Deus havia estabelecido. Perfeito, pastor. E assim, o interessante é que a lei, ela não só apontava, ela não só era um meio de profetizar Jesus, mas a lei conduziu até Jesus, pastor Daniel. Perfeito. E isso, olha que interessante você mostrar para a sua turma, para os seus alunos, que a lei, todo o Pentateuco, não só nas leis cerimoniais, como disse o pastor Daniel, que através dos utensílios do templo, do sacrifício, também nos acontecimentos do Pentateuco apontavam, profetizavam Jesus, mas a lei, ela vai conduzir até Jesus. Por quê? Nós vemos que lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, Paulo vai dizer bem assim: antes de conhecer a lei, eu não conhecia o pecado. O que Paulo está falando ali? Que ele não cometia pecado? Não, ele cometia pecado. Mas a lei mostrou o pecado que ele cometia. Como quem diz, se eu não conhecesse a palavra, a lei de Deus, eu ia continuar, ele vai dizer, eu não conhecia o pecado, eu não conhecia a cobiça. Ou seja, antes de conhecer a lei, eu iria viver cobiçando e não ia saber que era um pecador. Eu não ia saber que a cobiça era algo errado, era pecado. Mas a lei mostrou o meu pecado. A lei mostrou que eu sou imperfeito. A lei mostrou que eu sou perdido. A lei mostrou que eu sou condenado. E se eu sou perdido, condenado e imperfeito, eu não consigo ser salvo. Eu preciso de um Salvador. Então a lei demonstrando, igual que Paulo disse, antes da lei eu não conhecia o pecado, mas vindo a lei mostrou o meu pecado. Então a lei, ela vai mostrar quem nós somos, pecadores, caídos, perdidos, que precisam do meio de salvação. Aí lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 23, olha o que Paulo vai dizer. Carta aos Gálatas, capítulo 3 e no versículo 26. Mas antes que viesse a fé, aqui ele está falando da fé em Cristo, a confiança, não as obras que era a lei, na prática de guarda, mas a fé, a confiança naquilo que Jesus fez. Olha só. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, pois essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei a nós serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei exigia obras, mas o homem era incapaz de cumprir essas obras, professor Daniel. Então, olha só, a lei serviu de aio para conduzir a fé, a confiança na pessoa de Jesus. Hoje, aqui no Brasil, o aio é mais algo simbólico, bota uma criança. Naquela época, lá nos judeus, o aio, quem era o aio? Era aquele que era responsável de preparar a noiva para o noivo. Porque muitas vezes, naquela época, muitos casamentos eram casamentos feitos por arranjo, por acordos de família. Então, o que era o aio? O aio era aquele que ia fazer a noiva desejar o noivo, se apaixonar pelo noivo e querer não ir até o casamento, o noivo, simplesmente pela vontade dos seus pais ou por causa de um contrato,
mas ela iria até o noivo porque ela iria desejar o noivo, ela iria reconhecer o noivo, ela iria ter paixão, amor pelo noivo. Então a função do aio, lá naquele período, quando a palavra usa aio, era aquele que preparava a noiva para o noivo. Era aquele que ia formatar a noiva, forjar o caráter, os costumes da noiva para que ela estivesse preparada para o noivo. Quando ela chegasse, ela amasse, ela desejasse aquele noivo. Então a lei, ela fez isso. Ela vai mostrar que nós somos imperfeitos, que nós somos incapazes de nos aproximar de Deus pelas nossas obras, cumprindo a lei, porque isso é impossível. Mas então, se a lei vai fazer isso, vai mostrar que nós somos incapazes e mostrar que somos pecadores perdidos, ela vai nos forjar a correr em busca de um Salvador. Ela vai mostrar, tu precisa, tu não consegue ser salvo por si próprio. Então tu precisa confiar em alguém que é poderoso para isso. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. Alguém que fez algo que é poderoso para te salvar e te trazer de volta para Deus. Quem fez isso? Jesus na cruz. Olha o que Paulo está dizendo. A lei é o aio que nos conduz até a fé. O que é a fé? A confiança em Jesus Cristo. Então a lei, mostrando nossos erros, ela nos faz entender que nós precisamos de salvação, precisamos de perdão. E esta salvação se chama Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele vai clarear, né, toda essa questão da lei, do Pentateuco, que nós acabamos de descrever como sombra, como um tipo de Cristo, que o professor Anderson trouxe algumas pinceladas de que ela conduz a Cristo. E quando o escritor aos Hebreus ele vai trabalhar esta carta, ele vai trabalhar justamente em função disto, né, porque os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, eles achavam que a religião, a mensagem de salvação que Cristo estava trazendo, por si só não era suficiente. Não era eficaz. Precisariam voltar às práticas do judaísmo, às práticas da religião judaica. Ou continuar. Na guarda de dias, sacrifícios, entendeu? E aí o escritor vai dizer que isso passou. Isso agora não tem mais validade, serviu para um propósito que foi revelar Cristo. Agora Cristo é o cerne, Cristo é o centro, Cristo é o objeto a ser seguido. E ele vai dizer que Cristo, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Cristo ele é superior a Moisés. Ele vai trabalhar a questão do descanso ali, né? Do 7º ano, em que a terra deveria descansar, porque seria o período em que o povo teria um período de descanso. Cristo, o escritor vai mostrar que esse descanso que a lei exigia que houvesse, Cristo é esse descanso, é nele que nós encontramos esse descanso e é através dele que nós entraremos num descanso eterno, glorioso, no momento em que ele vir buscar a sua igreja. E aí o escritor vai falando que Cristo ele é maior e superior ao sumo sacerdote, ou seja, Cristo é o cumprimento da lei. A lei é ruim? Não. Paulo vai dizer que a lei ela é boa, porque se não fosse a lei, nós não entenderíamos que éramos pecador, como tu acabaste de falar. E que precisamos de salvação. E que nós precisaríamos de um Salvador. Então a lei, ela é boa porque ela vai apontar para a necessidade de um Salvador. E Jesus, ele vem para cumprir essa lei. Se o requisito para ser salvo era cumprir a lei, Cristo cumpre a lei. Nós agora temos que apenas obedecer a Cristo. Glória a Deus por isso, Daniel. E indo para o tópico 2, agora, se o Pentateuco lá no Antigo Testamento apontava para Cristo e nos conduz, serviu de aio, aí o Evangelho vai revelar o próprio Cristo. Lá estavam as sombras. Agora nos Evangelhos vai personificar, vai se manifestar, vai se revelar aquele que foi profetizado, anunciado, tipificado em todo o Antigo Testamento. Agora ele vai se revelar ao homem, ele vai vir como homem, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este povo, que no Antigo Testamento era o povo de Israel, no Novo Testamento este povo chama-se igreja, judeus e gentios.
esse descanso, essa terra prometida, que no Antigo Testamento é a terra de Canaã, a terra da promessa, onde Deus havia dado para o povo viver e viver em harmonia. No Novo Testamento, este povo, a igreja, não é chamada para viver num território físico, é um reino espiritual, é um reino de glória, é um reino muito superior àquele reino estabelecido na monarquia de Israel. Ou seja, os evangelhos vão mostrar a mensagem deste reino, que é uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem ética e moral, com princípios absolutos, eternos, gloriosos, que é o que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então o Evangelho, Anderson, vai nos mostrar claramente estas questões que estão no Antigo Testamento, só que no Novo Testamento ela ganha mais amplitude, ela ganha mais luz, ela se torna mais compreensível. E é interessante, se o Antigo Testamento ele vai apontar nosso pecado e mostrar que nós precisamos de salvação, o Novo Testamento vai revelar esta salvação. Ele vai trazer, todo o Novo Testamento tem uma mensagem de salvação. E que, mensagem de salvação. Não é de cura, não é de prosperidade, é mensagem de salvação. Qual é a mensagem de salvação? A pessoa de Jesus, a obra de Jesus e as palavras de Jesus. Então, todo o Antigo Testamento os evangelhos vão mostrar a pessoa, os atos, os milagres. É por isso que quando nós pregamos o Novo Testamento, a ênfase não é no milagre de Jesus. Tem gente que ama pregar os milagres. A ênfase ali não é o milagre. O principal nos evangelhos não são o que aconteceu, mas os milagres ocorreram para provar, testificar que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. O milagre nada mais, nada menos é do que mostrar a incredulidade que há no coração dos homens. Eles precisam ver algo para crer. Então Deus, por misericórdia, é misericórdia de Deus, irmãos, é bondade de Deus, assim como a salvação. E Ele permite que esses milagres, que essas maravilhas aconteçam. Faz parte do Evangelho. Faz parte da salvação que Cristo veio oferecer. Mas o principal não são os milagres. O principal é a salvação que Cristo veio trazer. Irmãos, no meio pentecostal isso é muito... um flerte com o neopentecostalismo, que essa ênfase... Os milagres estão registrados no livro, nos evangelhos, irmãos, só para testificar e provar que Jesus era o Salvador. Tanto que você vai ver que lá no período de que Cristo estava na Terra, muitos viam Jesus como um curandeiro. Tanto que quando Jesus estava naquela casa em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que 4 amigos levam um paralítico até Jesus. Eles levam o paralítico com qual intuito? Receber cura. Jesus é um curandeiro. Quando eles colocam aquele paralítico, a casa estava cheia, não tinha como entrar, colocaram pelo teto da casa, a Bíblia vai dizer o quê? Que quando aquele paralítico cai na frente de Jesus, que Jesus vai dizer para ele, perdoados estão os teus pecados. Jesus está falando para todos, eu não sou um curandeiro, eu vim para trazer salvação. Vocês não têm que me buscar por causa de um milagre. Vocês têm que buscar porque eu vim para trazer o perdão dos pecados. Esse é o meu maior objetivo. Mas daí ele vai para provar, porque alguns duvidaram. Como assim? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí ele vai fazer o milagre. Para provar que eu sou Deus e eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou operar o milagre. Levanta e anda. Para mostrar que ele era Deus e como Deus ele podia perdoar pecados. Isso é muito importante, professor, de você enfatizar. Nós precisamos mostrar a realidade dos evangelhos. A verdade bíblica. Sair um pouco dessa periferia de uma coisa que não é o centro do evangelho, que o milagre não é o centro do evangelho. E trazer o centro do evangelho é revelar a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é a pessoa, a obra na cruz e a mensagem de Jesus Cristo. Então esta é a mensagem do Novo Testamento. Uma mensagem de salvação. E é por isso que lá no tópico 3 vai dizer que é uma mensagem transformadora, né, pastor Daniel? Por isso que João, no capítulo 13, versículo 16, que é o texto áureo, né, da Bíblia Sagrada, João vai sintetizar qual é a mensagem do Evangelho. Um Deus amoroso que expressou o seu amor na cruz quando o seu filho veio e morreu lá na cruz por nós. Esta é a mensagem central do Evangelho, o amor de Deus salvando o pecador através do seu único filho.
E uma série transformadora, aqui nós juntamos a lei e os evangelhos. Por que transformadora? Porque a lei vai mostrar o quanto somos pecadores, nos humilhando, nos mostrando que nós estamos perdidos, e os evangelhos vai trazer a boa nova, que se chama Jesus Cristo. A teoria é prática. Exato. E aí, por isso que é uma mensagem salvadora. Porque uma vai nos colocar no nosso lugar de perdido e que precisa de um Salvador. E o Novo Testamento, os evangelhos, vai trazer essa mensagem, esse Salvador, este caminho que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, professor Daniel. E uma coisa interessante, nos mostrando que Jesus ele é apresentado em toda a palavra de Deus, eu quero usar um texto que o professor Daniel usou em uma das aulas, que é no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que é quando Jesus ele vai ao encontro daqueles discípulos de Emaús, que abandonaram, né, Jerusalém e estavam retornando para Emaús tristes, cabisbaixos, decepcionados, porque aqueles que eles viam como o Salvador, o Messias, havia sido morto numa cruz. E a morte de cruz era uma morte de um maldito. Daí Jesus vai até eles, e lá no versículo 27 do capítulo 24, olha o que Jesus vai falar para aqueles moços. A partir do versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Como quem diz, estava escrito que o Cristo ia sofrer, ele ia ser humilhado. Olha o que ele vai dizer. E começando por Moisés, que era Moisés, quando Jesus fala que começando por Moisés, está falando do Pentateuco. Começou por Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Ele começou pelo Pentateuco, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então o próprio Jesus vai mostrar, toda a Bíblia fala de mim. Irmãos, se você prega e você não coloca, e Jesus não é expresso na sua pregação, você não está interpretando corretamente a Bíblia. Se você dá uma aula na escola bíblica, e a sua aula, se você dá uma aula sobre Antigo Testamento, profetas, lei, e não converge para Jesus, a interpretação ela está equivocada, ela está incompleta. Porque o próprio Jesus ele vai falar, olha só, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava sobre ele em toda a Escritura. E daí lá em Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João no Sinédrio vão falar sobre Jesus, aquele que vocês rejeitaram, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Eles vão dizer, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, e qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Toda a Bíblia aponta para esse nome. Toda a Bíblia aponta para este Senhor. Que não há outro pelo qual sejamos salvos. E este é o Jesus da Bíblia Sagrada. Cristo mereceu e conquistou uma vez por todas o perdão dos pecados por nós na cruz. Aleluia. Cristo mereceu, ou seja, não é mérito nosso, é pelos méritos de Cristo é que nós somos salvos. Então esta é a mensagem transformadora do Antigo e do Novo Testamento. Aquilo que era uma promessa no Antigo se torna uma realidade no Novo. Aquilo que estava sendo teorizado no Antigo torna-se prático no Novo, quando o próprio Cristo ele vem a este mundo, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e nos garante a salvação por meio da sua obra e da sua palavra. E é por isso, professor Daniel, é por isso que quando nós entendemos toda a Bíblia, Antigo e Novo, quando nós vamos entender o quê? Que tudo em nós merece o ódio de Deus. Mas o que Jesus fez por nós nos atrai, nos faz alvo do amor de Deus. Tudo em nós merecia a condenação de Deus. Mas aquilo que Jesus fez nos traz o perdão de Deus. Tudo em nós merece o inferno. Mas aquilo que Jesus fez nos leva para o céu com Deus. Aleluia. Nos puxa lá, nos traz, nos arremete lá para o Antigo Testamento, né? No livro de Levítico, né? Quando
Deus manda que seja construído a Arca da Aliança, e ali na Arca da Aliança há o propiciatório com os querubins virados um de frente para o outro, e o sangue do sacrifício é aspergido sobre aquele propiciatório. O que é isto? Para que quando Deus viesse visitar o seu povo, visse o sangue daquele animal, que aquele animal não tinha poder para tirar, ele apenas cobria. Agora o sangue de Cristo não. O sangue de Cristo não encobre, ele tira, Ele lava, ele lava. purifica. Então, quando Deus olha para nós, o que Deus vê? Em vez de ver o nosso pecado, ele vê o sangue perfeito de seu Filho derramado em si. E derruba aquela teoria, nós não somos especiais. O sangue de Jesus, é ele que é especial. Quando Deus olha para nós, não é o Anderson que é especial, mas o sangue do meu filho na cruz, que o perdoa dos seus pecados. Ele é o especial. Ele é o Senhor. Nós somos perdidos pecadores, mas graças a ele, a obra dele, nos faz hoje nós termos paz com Deus. Glória a Deus. A Bíblia, ela se completa, Antigo e Novo Testamento. Então, professor de escola bíblica, pregador, pastor, líder, pregue a Bíblia Sagrada. Fale de Cristo, do Gênesis a Apocalipse. A Bíblia tem tanta coisa linda a respeito de Deus. Fica aí a nossa dica, né? E seja abençoado no seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz. Deus abençoe em nome de Jesus.